Boa noite aí, pessoal, mais um vídeo aí sobre a parte do roteiro sistema de numeração decimal, tá certo? Tá aqui roteiro, né, de sistema, tá, de numeração, certo? Decimal, tá? Então vamos acompanhar aqui o nosso sistema de numeração é decimal, ou seja, né, ele está sempre variando de 0 a 9, tá certo? De 0 a 9 aqui como os algarismos estão detendo. Por exemplo, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui a gente tem 10 algarismos, né? Praticamente, né? 10 algarismos, tá certo? E o nosso sistema é decimal, tá? E aí onde agrupamos elementos de 10, tá certo? Agrupamos os elementos de 10, tá certo? Em 10, tá? Dos quais só podemos utilizar os algarismos de 0 a 9, tá bom? Aí nós temos o quê? Tá? Chamamos, né? Cada elemento de um conjunto de unidade. Então, esses daqui são as unidades, tá certo? Você está percebendo? Unidades são algarismos, né? Então, cada elemento do conjunto chamamos de unidade. Cada conjunto de 10, né, elementos chamamos de dezena, né? Cada conjunto de 10 dezenas chamamos de centena. E cada conjunto de 10 centenas, né, de milhar. Então aqui a gente está representando aqui um número, né? Tá? 143, 512, 178. Onde a gente começa a contar, né, da direita para a esquerda. Então você percebe que aqui existe uma ordem, ó, tá vendo? Ordem 1, ordem 2, ordem 3 até a nona ordem, certo? E aqui, né, os nomes aos quais eles se referem pela ordem. Então se começa a ler de esquerda para a direita, tá certo? Então nós temos aqui, ó, primeira ordem, né, unidade simples, né, vem unidade. Depois, no 7, é a dezena, né, aí seria segunda ordem. O 1, né, terceira ordem, seria centena de unidades. Então, essa classe, esse grupo aqui, né, que seria formado de classe, né, ele está se referindo às unidades, tá? As unidades dezena e dezena. E aqui a gente começa a unidade de milhar. Então, dezena de milhar e centena de milhar. Então, aí, ó, é separado em 3 em 3. Então, aqui nós temos praticamente duas classes, né? E aí as três últimas, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão, tá certo? E aqui a gente tem três classes praticamente, né? Então aqui, se você for reparar, a gente for separar aqui de 3 em 3, ó, aqui, coloca um pontinho aqui, depois coloca um pontinho aqui, ó. Então a gente pode perceber o seguinte, que cada algarismo ocupa uma ordem. E cada grupo de 3 ordens, né, corresponde a uma classe, tá certo? Uma classe. Então aqui a gente tem, tá, a cada 3 uma classe. Primeira classe, segunda classe, terceira classe, tá? Então a gente começa aqui a observar a separação de 3 em 3, né? Aí nós temos, tá, essa classe, né, que é o conjunto, né, da unidade, dezena, centena. Depois a unidade de milhar, depois dezena de milhar, centena de milhar, né? Unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Então aqui a gente também tem uma outra parte muito importante que seria a leitura, tá? Então aqui a gente pode ler assim 143 milhões 512.178, né? Vamos virar ali a folha para a gente verificar um pouco mais dessa leitura, tá? Temos também a parte importante que é a leitura, tá? 143 milhões, né? 512.178, tá certo? Então 143 milhões. A gente tem a classe de 3 zeros aqui, né? Como é que a gente faria para interpretar esses 143 milhões, né? A gente pode escrever aqui, ó, 143
milhões. Tá? 143 milhões. Agora, se a gente fosse aumentar uma casa de 3 zeros, né? Ficaria quanto? 143 bilhões, né? Aí depois mais 3 zeros, 143 trilhões, né? Aí depois mais 3 zeros, 143 quatrilhões, né? Aí depois mais 3 zeros, 143 quintilhões, né? E assim sucessivamente, né? Aí a gente vai aumentando a leitura, mas como a gente tem, né, dentro dessa divisão, né, mais uma classe, né, temos 512.178. E aqui embaixo vem os exercícios, né, para essa prática. Então, escreva o sistema decimal, numeral decimal, né, 2007, né, como é que você vai escrever isso em número? 15.478, como é que escreve? Né? 80.102, como é que vai escrever, né? 132.281, 5 bilhões 140 milhões, como é que vai escrever isso, hein? Aí depois escreva a leitura, né? Aí tem os números, né? Você vai escrever para mim a leitura, mas vai separar os números grandes por classe de 3 em 3, né? E vai escrever para mim, né, quem é quem nessa situação, tá bom? Tá, esperamos que lá na nossa Google Sala de Aula venha mais gente lá para a gente poder estar dividindo nessa parte aí, compartilhando com todo mundo junto para poder aprender e fazer, tá?